Olá a todos, sejam bem-vindos a esse vídeo, a essa aula. Esse vídeo trata-se de um material extra que estamos disponibilizando para vocês, alunos da FASC semestre 2022-1, na disciplina de Teoria da Contabilidade. É um vídeo aí que a gente vai utilizar para aprender um pouco mais, para estender um pouco dos conhecimentos na questão da história da contabilidade e escolas do pensamento contábil, tá? Então, nós usaremos este vídeo para tratar desses assuntos, história e escolas do pensamento contábil, e os encontros síncronos que nós teremos durante este mês de março de 2022, os encontros aí presenciais ou sincronizados via Zoom, nós utilizaremos para tratar dos temas de princípios da contabilidade, tá? E a gente usa essas aulas para tratar dos conceitos teóricos e treinar ali alguns exercícios, ver ali algumas situações de aplicação dos princípios de contabilidade, ok? Esse vídeo vai tratar, portanto, aí dos temas, considerando o conjunto de slides, o material da disciplina, né, que vai do slide 1, os slides iniciais, até o slide 43, pegando, portanto, todo esse conjunto de itens que falam da história e escolas de pensamento contábil, tá? E vai ajudar você a embasar, a executar a atividade 1 da disciplina. Atividade 1, ao final desse vídeo eu vou mostrar o arquivo, vou comentar um pouco mais sobre essa atividade. Ela está focada aí na história da contabilidade e muitos dos itens que veremos no decorrer desses próximos minutos nesse vídeo podem te ajudar na execução dessa primeira atividade, da atividade 1 e também do questionário, tá? Então tem 6 pontos envolvidos aqui referente a P1 em cima desse vídeo, tá? Atividade 1, valendo 4 pontos, e o questionário também, outros 2 pontos da nota P1, ok? Então, vamos em frente. Vou me tirar da tela aqui e podemos continuar apenas com a minha narração, ok? Então, reforçando aqui de novo, né, a gente está usando o mesmo conjunto de slides que utilizaremos nas aulas síncronas, nas aulas com possibilidade de alunos presentes, né, ou participando de forma sincronizada pelo Zoom, mesmo conjunto de slides. Vamos até o slide 43 da disciplina de Teoria da Contabilidade e iniciando aí com aspectos históricos sobre a evolução da contabilidade, ok? Esse slide número 3 aqui um breve currículo meu, né? Muitos dos alunos que já tiveram a oportunidade de trabalhar com alguma outra disciplina comigo ministrando, né? Já o conhecem. Vou apenas deixar alguns instantes em tela aqui, para quem eventualmente quiser consultar essas informações, e seguiremos, portanto, aí daqui a alguns instantes, daqui a alguns segundos, com a aula de Teoria da Contabilidade. Aqui a ementa também, né? A ementa eu vou voltar a falar um pouco dela nos encontros síncronos e presenciais, tá? Neste instante, focaremos, portanto, então, nestes primeiros tópicos aqui, evolução histórica da contabilidade, com a apresentação de definições e classificações, obviamente, que correspondem a este ponto da ementa, e as escolas ou doutrinas na história da contabilidade, né? E como eu disse no início, princípios de contabilidade nós trataremos nas aulas presenciais e ou encontros síncronos pelo Zoom. Esse vídeo, portanto, focando aí na parte da história e das escolas de pensamento contábil. Aqui uma dica para vocês, tá? Para conhecer um pouquinho mais de história da contabilidade, é esse joguinho aqui, o Deborah Game, um jogo. Está aqui o link aqui embaixo, né, um jogo desenvolvido pela Universidade de São Paulo, pela USP. Foi várias vezes premiado, inclusive, né, ele passa ali por vários instantes da história da contabilidade, muitos dos pontos que nós veremos aqui. Esse joguinho aí, de forma lúdica, ensina e complementa vários desses aspectos. É um material complementar aqui, um material a mais para apoio no seu aprendizado. Bastante interessante, né? De repente, se tiver aí algum tempinho a mais, pode até estudar a história, pode até de repente desenvolver algum dos temas do nosso trabalho 1, da nossa atividade 1, a partir
das informações que você obtém nesse joguinho, tá? Então ele tem a versão tanto em inglês como a versão em português, você poderá consultar posteriormente aí no link que está sendo disponibilizado aqui no vídeo e para os alunos FASC disponibilizado nos materiais de aula. E avançando um pouco agora então, na questão da divisão da história da contabilidade. Temos aqui duas classificações sugeridas, né? A primeira aqui é apresentada, a classificação sugerida pelo professor Antônio Lopes de Sá, que é inclusive a classificação que nós seguiremos na nossa disciplina, né? Ela traz todas essas divisões desde a pré-história até os tempos atuais, dividindo aí o desenvolvimento da história da contabilidade. Outra classificação muito conhecida, muito estudada, proposta pelo professor Frederico Melis, essa daqui de baixo, né, dividida em 4 fases, uma quantidade menor de fases, mas também indo desde a pré-história até os dias atuais. Farei no próximo slide um breve comentário aqui sobre as divisões ou a classificação proposta pelo professor Melis. E como dito, seguiremos nas aulas a partir da classificação histórica do professor Antônio Lopes de Sá. Aqui a classificação de Melis, né? Mundo antigo, mundo medieval, literatura e período científico. Tá? No mundo antigo, ele classifica desde os momentos da pré-história. Contabilidade existe desde essa época, né? Desde esse tempo a contabilidade foi importante, muito importante inclusive no desenvolvimento de diversos aspectos da sociedade. A gente vai ver isso no decorrer do vídeo, né? E vai até o ano de 1202, um ano que marca aí um grande momento na Europa, né? E quando aqui começa pelo professor Melis o período chamado de medieval, né? Que é o surgimento aqui dos registros contábeis, das partidas dobradas, e destaca aqui o manuscrito de Leonardo Fibonacci, também conhecido como Leonardo Pisano, né? Que é uma das obras aí que traz os números arábicos, esses que a gente conhece de 0 a 9, para o Ocidente, tá? Inclusive essa obra tem ali alguns pontos de informação contábil também. A seguir tem a fase da literatura, né, que começa com a obra do Frei Luca Pacioli, também veremos aí nos próximos instantes, nos próximos slides, a obra Suma de Aritmética, que traz ali diversos conhecimentos, entre eles ali algumas páginas, um capítulo especial voltada às técnicas de registro contábil, aquelas mesmas que a gente utiliza hoje, de débito e crédito, de partidas dobradas, tá? E a fase científica que começa ali em 1840 e vem até os dias atuais aí com um desenvolvimento maior, principalmente do entendimento da contabilidade como aspecto, como ferramenta gerencial, ok? Seguindo um pouco mais aqui, temos agora as classificações sugeridas pelo professor Antônio Lopes de Sá, né? Como a gente viu ali alguns slides anteriores. A primeira delas, que é aquela classificação que passa no período da pré-história, é o período chamado, ou classificação denominada de intuitivo primitivo. O que aconteceu nesse momento, segundo o professor Antônio Lopes de Sá, nos seus registros históricos, tá? Pré-história. Olha o detalhe aqui, né? Acontecem os primeiros registros encontrados que indicam controles patrimoniais. Sabe aquelas pinturas, aquelas marcações em diversas paredes antigas que muitos arqueólogos encontram em diversas partes do mundo, tá? Como temos duas imagens aqui disponibilizadas. Muitas dessas informações, muitas dessas pinturas, que vêm inclusive antes da escrita, mas já com a intenção de comunicar e registrar algo, eram registros que podem ser considerados registros contábeis. Tá? Então a contabilidade surgindo até antes da escrita e influenciando, como a gente tem no primeiro parágrafo aqui, o surgimento da escrita. Tá? Então, importância da contabilidade na pré-história começa a ser o desenvolvimento e entendimento dos controles patrimoniais. Muitas dessas pinturas encontradas por arqueólogos têm esse objetivo, né, controlar o patrimônio ali de quem morava
naquela região, né, de fazer algum tipo de contagem ali dos seus bens, embora ainda não existissem números, não existisse a escrita, né? Notadamente, essas informações contábeis vão impulsionar o surgimento da escrita, tá? Aqui também o professor Antônio Lopes já destaca que muitas dessas inscrições já tinham uma ideia semelhante ao que nós chamamos de contas contábeis hoje, né? Então seriam ali as pré-contas contábeis e os pré-sistemas de controle, né? De algum tipo de controle patrimonial, portanto, tá? Então, período da pré-história, período importantíssimo para a contabilidade, para a humanidade, ou no desenvolvimento da ideia do controle de patrimônio. Tá? E aqui mais uma sugestão de leitura, mais um material extra complementar aqui, material da professora Denise Ishaman Besserat, tá? Lá da Universidade do Texas. Ela é uma pesquisadora, né, uma arqueóloga, pesquisa diversos aspectos da história antiga do mundo, né? E ela tem esse artigo aqui bem bacana, From Accounting to Writing, tá? Entre outros autores, ela é uma das mais renomadas que cita isso, né? Que a gente vai da contabilidade para a escrita, tá? Também tem o link aqui à disposição, você pode pesquisar um pouco mais esse link, o texto obviamente está em inglês, mas hoje em dia aí dá para usar alguns bons tradutores online na internet, caso você não domine a língua, né, e dá para ler esse artigo sem dificuldade, em que ela descreve todos esses pontos que a gente viu nos slides anteriores, né, da contabilidade sendo desenvolvida lá na pré-história, com essa ideia de controle patrimonial, e que tudo isso sendo arranjado, sendo arrolado, é o que impulsiona o desenvolvimento da escrita para a humanidade. Tá? Então a contabilidade existe até antes da própria escrita no mundo. E aqui, entre muitos outros autores, a professora Besserat, sem dúvida uma das mais importantes, que cita, que reforça isso nos seus trabalhos de pesquisa histórica. Tá? Mais uma fase aqui, a fase chamada de racional mnemônico. Aí a gente já entra aqui numa fase que vai em torno de 4000 a.C. até o século XI, né? Para um grande período da história da humanidade aí. Já com a escrita desenvolvida ou em desenvolvimento por diversos povos, né? E um período ali em que a região da Mesopotâmia, região ali que fica entre o rio Tigres e Eufrates, hoje a gente conhece ali por Iraque, mas também dá para estender ali pelos outros países vizinhos, né, como a então Pérsia, hoje Irã, né, o Kuwait, entre outros, ali na região. Toda a região da Mesopotâmia, ali, do antigo reino da Babilônia, né, citado na Bíblia e em outras fontes históricas. Uma região de muita riqueza ali no Oriente Médio. Né? E além de outros diversos países ali daquela região com muito grande desenvolvimento. Né? O que acontece nesse instante, de 4000 a.C. até o século XI? O desenvolvimento dos chamados registros individualizados. Isso aqui acontece na Mesopotâmia, né, através de placas de argilas. Essas informações individualizadas, elas traziam ali detalhes. Então a gente tem, nesse período do racional mnemônico o desenvolvimento de registros individualizados, e que depois parte dessas informações de forma mais consolidada eram transferidas para placas maiores, tais quais essas que nós temos nas figuras aqui. Esse conceito de um registro mais detalhado em um ponto e mais resumido em outro é a mesma ideia que nós temos hoje nos livros Diário e Razão na contabilidade, né? O Razonete, o livro diário registra os lançamentos, todos bem individualizados a cada operação, e o Razão a movimentação de cada uma dessas contas. E essa ideia da transferência de informações para placas maiores também nos remete aos relatórios, né? Os relatórios contábeis, como o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício ou qualquer outro relatório gerencial, fazendo a mesma ideia, né? Captando informações que vêm de um relatório mais detalhado, consolidando essas informações e transferindo-as para um conjunto ali de informações, ou um conjunto de relatórios maior e mais resumidos. Tá? Era a mesma ideia que acontecia lá na Mesopotâmia, ok?
Mais ou menos nesse período também, né, o Egito também teve uma fase muito forte no mundo, né, um grande desenvolvimento da cultura egípcia, entre outras tantas ali do Oriente Médio. No caso aqui o Egito no norte da África, né? E nós temos ali a valorização dos escribas, tá? Quem que eram os escribas? Também um profissional muito citado em diversos livros religiosos. A Bíblia o cita do Velho ao Novo Testamento, outros livros que fazem referência histórica também o fazem, né? Existiam escribas de várias funções. O nome, como sugere, né, era aqueles que escreviam algo, que registravam algo. Escribas de armas, escribas de cuidados ali da parte de armamentos, como eu citei, de outros recursos vários. E tinha os escribas também que cuidavam do patrimônio e da movimentação da riqueza, movimentação das receitas, despesas do reino do Egito. Então, o Egito ali começa a desenvolver a profissão de escriba, entre muitas outras que se desenvolveram com o desenvolvimento das técnicas de controle, desenvolve-se também ali a técnica ou a profissão voltada para a contabilidade, tá? Então ali no Oriente Médio e norte da África, esses grandes reinos todo esse período aí de 4000 a.C. e até mais ou menos a época de Cristo aí, né? Esses reinos começam a trabalhar no desenvolvimento do registro e também, por que não, da profissão contábil, tá? E outros países aqui muito importantes nesse período também, né, como a região de Creta, Grécia, Roma e outros povos, dá para citar aqui a Galícia também, né, os britânicos também faziam isso dentro do seu espaço territorial, né? Tínhamos aqui muito desenvolvimento de aspectos de contabilidade, como a gente tem aqui entre esses exemplos, né, a idealização dos relatórios, dos balanços. Os balanços patrimoniais que nós temos hoje começam a ser desenvolvidos nessa época, né? Tem ali o seu embrião em todo esse período racional mnemônico, né? Os romanos, dizem os registros históricos, né, publicavam suas contas, né, para conhecimento da população. Claro, não toda a população, notadamente a população romana, né, aquela que tinha capacidade e conhecimento de leitura, os mais importantes da sociedade, portanto, na época, né? E havia ali um cuidado de dar transparência dos gastos públicos do Império Romano. Bem interessante esse aspecto aqui. Assim como gregos e outros povos faziam algo semelhante, né? Mais um período aqui, o período lógico-racional. Esse que se inicia ali no final do século XI até o século XV. Também pega aí um bom período da história. E nesse período aqui, nós temos a invenção da imprensa. Com o desenvolvimento da imprensa, né, a capacidade ali de publicação dos livros aumenta consideravelmente, né? Isso acaba por ajudar no divulgar das informações e do conhecimento contábil, tá? Claro, também uma fase com muito poder da Igreja Católica, né, da Igreja Romana, e esse poder, essa influência exercida nesse período, acabou impulsionando também o desenvolvimento da contabilidade e o conhecimento da contabilidade por parte de outros povos, tá? A Itália que nós conhecemos hoje, né, muito poderosa na época, em virtude de ser ali rota tanto terrestre como marítima dos comércios da época, e devido à influência papal, né, a influência da Igreja Romana, isso acabou auxiliando no expandir da contabilidade para o mundo, tá? Nesse período aí que a gente tem, segundo os historiadores, o surgimento ou o aperfeiçoamento, como dizem alguns, essa técnica já existia antes, né, até desse período, que é dos lançamentos contábeis, das partidas dobradas, tá? Dos lançamentos a débito e a crédito. Vem o grande desenvolvimento, né, a fase de registro, aí, desenvolvimento de técnicas de como fazer isso, vem muito desse período aí chamado de lógico racional, tá? Muitos autores apontam que esse tipo de padrão de registro já existia até mesmo lá na Mesopotâmia, né? Naquele período mais antigo lá, racional mnemônico, já a ideia de partidas dobradas já existia ali, mas com toda certeza todo o aperfeiçoamento, todo o desenvolvimento e divulgação da técnica vem aqui nesses períodos entre os séculos XI e XV, período chamado aí de lógico racional,
pelo professor Antônio Lopes de Sá, tá? E aqui a gente faz uma pergunta, seria ali o início da internacionalização da contabilidade? Dá para pensar que sim, sim, sem dúvida nenhuma. Embora em termos de normas internacionais, falamos isso mais ali do meio do século XX para cá, no Brasil mais realmente no século XXI, né? A busca por um padrão internacional de linguagem contábil já começou naquela época, né? Tanto é que essa expansão da técnica contábil ocorre por diversos países da Europa e fora da Europa, tá usando a mesma técnica para todos eles. Portanto, o início da internacionalização da contabilidade, podemos dizer, foi aí dentro do período lógico-racional. Dentro do lógico-racional, destaca aí, além do desenvolvimento das partidas dobradas, né, ou do melhor aperfeiçoamento das técnicas das partidas dobradas, a gente pode destacar um grande ponto histórico aqui, o livro Liber Abaci, ou Liber Abaci, se assim preferir, de Leonardo Fibonacci. Por que esse livro é bastante importante aí, ou manuscrito, né, melhor dizendo, na época ainda um manuscrito? Esta obra é muito importante porque ela traz ali no seu conteúdo informações de caráter de registro contábil e cálculos matemáticos, cálculos que a gente usa muito em contabilidade, e faz a introdução da numeração arábica no Ocidente. Então, portanto, olha só, mais um papel importante da contabilidade na história, uma obra aí que traz aspectos ligados aos registros contábeis, foi uma das mais importantes obras, ou talvez a principal obra que trouxe para o Ocidente a introdução da numeração arábica, nos números de 0 a 9, que nós tanto utilizamos nos dias de hoje, né? Dentro aí ainda do período lógico-racional, veja-se que foi um período bastante rico, né? Nós tivemos a obra do croata Benedikt Kontrujevich, tá? Aqui essa imagem aqui à direita é a imagem de um selo comemorativo produzido lá pela Croácia em homenagem ao Kontrujevich, que para eles ali é uma grande personalidade histórica, tá? Quem foi o Benedikt Kontrujevich? Também era conhecido por esse nome latino aqui que está entre parênteses, né, de Benedetto Cotrugli. Eu prefiro chamá-lo mesmo no seu nome croata, chamá-lo de Kontrujevich, até em respeito à história que ele tem, né? A Croácia o valoriza muito como um personagem histórico. E ele foi autor desse livro aqui, o Libro dell'arte di mercatura, né? O livro, aqui o termo em latim, na língua latina, né? Posteriormente também foi chamado de Della Mercatura e del Mercado Perfeito. Esta obra aqui do croata, no ano de 1458, ainda um manuscrito também, né? Ainda antes aqui do desenvolvimento da imprensa, ele trazia, entre outros assuntos de desenvolvimento comercial, o registro das partidas dobradas. Então também é uma obra, inclusive uma obra antes de Luca Pacioli, que mostrava os lançamentos contábeis, como é que você faz o débito e o crédito para registro, no caso aqui dos registros comerciais, né, dos registros ali dos comerciantes, tá? Em virtude disso, desse aspecto histórico, que os croatas valorizam muito a figura do Kontrujevich, sendo para eles aí o pai, o criador da contabilidade moderna, tá? Aqui, neste próximo slide, algumas imagens de homenagem ao Kontrujevich lá na Croácia, né? Tem moeda, né, que tem a figura dele, né, que é o Benedikt Kontrujevich. Dentro aqui, eu não sei se vocês conseguem ler no vídeo aqui, mas traz o nome latino dele, né, de Benedetto Cotrugli. Aqui, uma estátua do mesmo, né? É uma capa, uma reprodução, né, de uma capa da obra, do manuscrito dele, né, o Della Mercatura, aqui identificado na figura da esquerda, tá? Então, Benedikt Kontrujevich, uma figura importantíssima não só para os croatas, mas para todo o desenvolvimento na contabilidade mundial, tá? A primeira dentre as obras mais modernas aí que apresentou as partidas dobradas para o mundo. E além do Kontrujevich, já virando aqui agora para o período chamado de literatura, alguns anos depois aí a fase do Kontrujevich, né, e já entre século XV até o final do século XVI,
temos o desenvolvimento da imprensa, né? Gutenberg inventa a imprensa, e aqui é inquestionável como isso impulsiona o conhecimento no mundo todo, né? A imprensa, o desenvolvimento da imprensa, né, da capacidade de publicar livros, de publicar materiais escritos e impressos, impulsionou de forma grandiosa o conhecimento. E na contabilidade não foi diferente, né? E graças à imprensa, em 1494, surge a obra do Frei Luca de Bartolomeu de Pacioli, Luca Pacioli, chamada de Summa de Aritmética, tá? Essa aqui temos à direita a reprodução da capa do livro Summa, o livro do Frei Luca Pacioli. E importantíssimo, porque também é outra obra que impulsiona o desenvolvimento da contabilidade, que também traz aí todo o trabalho, todo o desenvolvimento das técnicas de lançamentos contábeis, tá? Aqui temos nesse outro slide novamente a reprodução aí da capa, né, da obra Summa de Aritmética, e à direita aqui uma imagem do Frei Luca Pacioli pintada aqui pelo pintor Giacomo de Barbari, tá? Essa obra que está lá no Museu de Nápoles. Luca Pacioli, portanto, outra figura importantíssima no desenvolvimento da contabilidade, muito em virtude dessa obra aqui, né, que traz, entre outros temas, também as técnicas de registro das partidas dobradas, tá? Um detalhe interessante aqui na obra de Summa, vários museus europeus têm esta obra digitalizada. O Museu de Sevilha, por exemplo, é um deles, né? Então, se você procurar aí em qualquer buscador na internet Summa de Aritmética online ou Summa de Aritmética museu, né, ou ler a leitura de Summa, você consegue encontrar ali 4 ou 5 grandes museus na Europa que têm esse material e outras obras também, né, digitalizadas, e a gente consegue consultar, portanto, o Summa, ler o Summa, identificar ali os capítulos, como eram feitos os registros contábeis a partir da visitação online, né, que a gente consegue fazer a vários museus aí da Europa, tá? Principalmente ali na Espanha e na Itália. Todos os museus dedicados aí a este período da história têm esta obra digitalizada em virtude da sua importância, né? E aqui nesse slide que vemos agora, temos a ideia apresentada no livro de Luca Pacioli, tá? Por que débito está do lado direito, crédito do lado esquerdo, né? Por que o débito registra ali o aumento dos ativos e tal, e o crédito o aumento dos passivos? Essa ideia vem dos termos em latim, né, que aparecem no livro do Luca Pacioli, no livro Summa, tá? Os termos originais seriam esses daqui, né? O debere para os ativos e o credere para os lançamentos de passivos e patrimônio líquido que nós temos hoje, né? Registrados na época pelas letras D ou DR e letra CR, né? Aqui identificados nesse gráfico. O debere é uma palavra latina que posteriormente aí no italiano foi adaptada, né, para dovere, né, e tem o sentido ali de pertencer, tá? Então é algo, quando você registra no ativo os débitos, você registra os bens que te pertencem, tá? Então eles faziam um registro de debere. Com o passar do tempo, este termo debere acabou no português e outras línguas, acontece no inglês também, sendo adaptado para o termo débito, tá? Então débito vem de debere. E por que ele registra aumento nos ativos? Porque ele registra os seus bens, aquilo que pertence a você, tá? Isso numa explicação bem resumida aqui, né? E no passivo temos os credere. E o que os crederes registravam? Eles mostravam aqui a confiança que terceiros têm em você, tem na sua empresa, né? Do credere vem o crédulo, do termo crédulos vem o termo crer, vem o termo acreditar, né? Então crédito tem esse sentido, né, de que aqueles fornecedores, por exemplo, que te vendem a prazo, eles confiam em você, acreditam que você cumprirá com suas obrigações no decorrer do tempo. Tá claro, essas são explicações bem de linguística bem simplificadas, né? Existe toda uma razão, né, do porquê os termos debere e credere eram aplicados lá em 1494, né, os termos aqui em latim, ok? Há vídeos, inclusive, no YouTube, vídeos que tratam da história somente do débito e crédito, que focam muito
nesse ponto aqui, né, de como os termos foram sendo desenvolvidos até chegar aos termos débito e crédito dos dias de hoje. Aí, a seguir, temos o período pré-científico, né, que vai do século XV até o século XIX, já se aproximando aí da nossa época. O que temos nesse período ali? Primeiros ensaios de entendimento da contabilidade como uma ciência, né, no caso a ciência das riquezas, aqui descrita. Né? Surge uma escola de pensamento contábil que é o contismo, né, estudando, portanto, o movimento das contas. Franceses e italianos, a gente vê que se destacam mais nesse período de desenvolvimento, o qual, e acaba, além desses pontos principais, aqui não se vê mais nenhum grande desenvolvimento, né? A gente passa por um período que o professor Antônio Lopes já chama de estagnação, que vai até os idos aí de 1840. E após isso, né, 1840 em diante, surge o período científico, que segundo o professor Lopes de Sá vai até o século XX, quando surgem as primeiras escolas e obras científicas. Essas escolas nós estudaremos nos próximos minutos, né? E da década de 50 em diante, muitos autores entendem que a gente vive hoje o chamado período filosófico normativo. Por quê? Porque é o período em que se estabelece diversas normatizações para trabalhar a informação. Tem lei, tem norma, tem uma série de critérios ali para trabalhar como as informações devem ser geridas, né, como os aspectos contábeis devem ser comunicados. E muitos autores aí dividem em duas correntes, né, empírico-normativa e científico-filosófica. Né? Na ideia geral, realmente, a gente tem sempre essa ideia da normatização, né, de criar padrões para melhor comunicação contábil, mas sem deixar o lado científico, né, sem deixar a discussão ali, o desenvolvimento de aspectos gerenciais de lado, né, sempre considerando esses pontos como principais, ok? E até então, até esses minutos, a gente vê um pouquinho aí de desenvolvimento geral da história da contabilidade, né? E vamos avançar agora um pouquinho na questão das escolas do pensamento contábil. O que são essas escolas de pensamento contábil aí? São maneiras de desenvolver o entendimento científico, o entendimento do pensamento contábil, tá? A gente vai seguir aqui um caminho histórico também, né? A primeira delas é a escola contista, ou simplesmente contismo, né? Que ainda está lá no período pré-científico, lá atrás, século XV, como a gente pode ver destacado no slide aí. E quando surgem aquelas obras de desenvolvimento da escrituração contábil, né? Luca Pacioli, Benedicto Kontrojewski, entre outras obras daquela época, né? Um desenvolvimento do processo de registro da informação contábil, né? E entre outras situações surge o desenvolvimento da conta capital, aquela conta que a gente tem no patrimônio líquido, tá? Essa escola contribuiu para isso, né? A conta em que a gente registra o valor que os sócios investem numa empresa, né? Principais nomes que a gente tem daquela época, aqueles históricos que a gente já comentou anteriormente, né? Os dois mais importantes, sem dúvida nenhuma, o Frei Luca Pacioli, autor, né, de Suma de Aritmética, segundo dizem, amigo do Papa, amigo também de Leonardo da Vinci, né, foram contemporâneos. E sem dúvida nenhuma o Benedict Kontrojewski, outra figura importantíssima, publicou sua obra, seu manuscrito algumas décadas antes do Frei Luca Pacioli, apontado aí como croata, pelos croatas, né, como pai da contabilidade. Duas figuras importantíssimas, sem os dois as técnicas não teriam se desenvolvido e chegado até hoje, né? Outros personagens históricos também nesse momento teve o Edmond de Granges, desenvolveu aí a tal da teoria das 5 contas, em que ele dizia que todas as movimentações contábeis poderiam ser registradas apenas nessas 5 contas aqui, né? Claro, com o desenvolvimento das técnicas, da ciência e de outras áreas econômicas, né? Isso se mostrou inviável, né? E outro momento importante é a obra do Jacques Savary, chamado Código Savary. Escola administrativa ou a escola lombarda, né? Já começando um auge da fase italiana, né? Século
XIX, portanto, né? Então a gente tem aquele chamado período de estagnação até 1840, apontado pelo professor Lopes de Sá, até que começa a surgir o pensamento aqui da escola lombarda, que define aqui uma relação entre a contabilidade e a administração econômica e ou a economia, que de fato existe, né? Isso é incontestável, essa relação da contabilidade, da economia, da administração, todas elas se interrelacionam para buscar o melhor gerenciamento de qualquer entidade, de qualquer organização, precisam estar atuando em conjunto, e ajudou a contribuir no processo de mensuração de reconhecimento dos bens, quer tangíveis e já mesmo os intangíveis, né? Já se tinha essa visão aí dos valores intangíveis lá em 1840, mais desenvolvidos durante o século 20 e 21, mas já lá no século XIX já se entendia da importância dos mesmos. Né? Dentro dessa escola, destaque aí para alguns nomes, né? Todos italianos, né? Antonio Tonghisi, o Fábio Besta, e o mais importante dele, o Francesco Villa, né? Villa, que inclusive a marca do surgimento da escola lombarda é por causa dele, né? Por causa da obra La Contabilità Applicata alle Amministrazioni Private e Pubbliche, de 1840. A obra de Francesco Villa marca o início do período científico e, inclusive, ele é autor desta importante frase aqui destacada, né? É a informação que está a serviço do contador e não o contador a serviço da informação. Ele destaca, portanto, que o trabalho da contabilidade é um trabalho gerencial, né? Deve-se utilizar a informação para melhor apoiar as decisões, melhor gerenciar qualquer organização. Escola personalista, também ali no século XIX, você vê que os períodos começam a ficar menores, né? O desenvolvimento científico se acelera. 1867 é o momento em que marca a escola personalista. Né? Por que personalista? Porque ela personaliza a pessoa como uma conta, né? Quer pessoa física ou pessoa jurídica, todas elas seriam uma conta contábil. E é uma grande influenciadora dos ramos da contabilidade pública, que tem essa mesma ideia, até hoje, inclusive no Brasil, né, de lançamentos logismográficos. Toda empresa, toda pessoa, ela é personalizada num único lançamento, né? É obrigatório você ter uma série de identificações ali de quem é o fornecedor de determinado produto, serviço, mercadoria, enfim. Inclusive da personalização das pessoas também, conforme condições de contrato, se envolvendo ali no âmbito público, tá? Lançamentos logismográficos que identificam, que personalizam cada entidade contábil trabalhada aqui, né? E destacam-se nessa escola Francesco Marci e o Giuseppe Cerboni, contador geral da Itália, um cargo ali que na época ali poderia ser de repente ali equivalente a um ministro, né? Um ministro importante na Itália ali, e aplicou justamente a técnica logismográfica da identificação, da personalização na contabilidade pública italiana. Inclusive influencia o padrão de contabilidade pública brasileiro, né? Ainda no século XIX, mas já nas últimas décadas deste, né, 1880, marca o surgimento da escola controlista. Né? Contas e demonstrações contábeis representam o controle da riqueza, né, já buscando ali, portanto, um objetivo, um objeto de estudo para a contabilidade, já valorizando ali os relatórios também, né, o trabalho mais consolidado. Né? Estabelece esse importante conceito aqui, né, atos e fatos contábeis, né? Atos administrativos e fatos contábeis, aqueles que efetivamente vão para um processo de registro. Né? O conceito vem da escola controlista, né? E começou a estabelecer os conceitos da divisão de contabilidade em diversos ramos, contabilidade comercial, pública, bancária, contabilidade agrícola, aziendal e assim por diante. A escola controlista introduz, portanto, além de ter a ideia de controlar a riqueza, né, por isso vem seu nome, introduz ali alguns conceitos teóricos utilizados até hoje na base do pensamento contábil. Nomes importantes dessa época, né? O Fábio Besta aí mais uma vez aparecendo, né, o autor de La Ragionera, desenvolvendo essa ideia, portanto, do controle da riqueza, né, desse objeto
por parte da contabilidade, entre outros autores ali, também seguindo mais ou menos o mesmo período, né, a mesma ideia da contabilidade controlando o desenvolvimento da riqueza. Escola norte-americana surge também ali mais ou menos na mesma época, né, no final do século XX, mas continua em paralelo aí, meio que integra, né, a escola patrimonialista e neopatrimonialista que nós veremos a seguir, até os dias de hoje, tá? Então é uma escola, é chamado de escola americana aí, em virtude do seu desenvolvimento ter se dado por lá, né, mas muitos dos seus conceitos são absorvidos dentro da ideia do patrimonialismo que veremos a seguir, né? 1887, portanto, né, o grande momento aí da escola norte-americana com a fundação da AICIPA, né, uma associação de contadores americano, e um grande desenvolvimento, olha só, nas décadas de 20 e 30, décadas em que duas grandes crises abalaram a economia norte-americana, né, e se exigiu ali um desenvolvimento melhor de técnicas de controle dos processos gerenciais, tá? Surge também aqui uma série de situações, né, como entidades de classe, foco na análise gerencial e tomada de decisão, uma ótima contribuição da escola norte-americana, né, enquanto os italianos preocupavam-se muito mais com procedimentos de registro e algumas definições mais teóricas dentro dessa área, os norte-americanos começaram a desenvolver a análise gerencial, bem ali na década de 30 mesmo, pós as famosas crises ali de 20, 29, né? Ali na década de 30 começa essa análise. Muitas das técnicas de análise de demonstrações contábeis que nós temos hoje foram desenvolvidas nesse período, tá? Análise vertical, análise horizontal, entre outras técnicas, começam a ganhar corpo neste instante, nesse momento, né? Conceito dos princípios contábeis surgem também pela escola americana, né? Com o termo que eles trazem ali de princípios contábeis geralmente aceitos, o mesmo termo utilizado por eles até hoje, e algumas outras nações também, né? No Brasil hoje chamamos apenas de princípios de contabilidade, que serão ali o foco da nossa disciplina nos encontros presenciais e ou síncronos, né, que teremos durante esse mês. Evolução dos trabalhos de auditoria e custos, isso é bem legal de observar na escola americana, né, em virtude até mesmo por causa da crise, ali nas décadas de 20 e 30, né, os trabalhos de conferência, de verificação, de asseguração, os trabalhos de auditoria começam a melhor se desenvolver ali, e também a visão de custos, as técnicas de controle de custos, começam a ser desenvolvidas antes, na verdade, né, muito ali na Revolução Industrial, mas ganham um corpo mais científico, muito ali dentro do trabalho da escola norte-americana, e influenciam consideravelmente o modo de ensino da contabilidade, inclusive em muitas instituições no Brasil. No Brasil ainda é meio misto, tem muita da cultura europeia e muito da cultura norte-americana, tá? Mas eles influenciam o modo de ensinar contabilidade, partindo da ideia ali de ensinar primeiro os relatórios contábeis e depois as técnicas de registro, e com muito foco gerencial, tá? Essa é uma das grandes contribuições da escola americana também. E entre os principais nomes, entre outros, né, tem o Littleton e o Patton, tá? O Peyton, se assim preferir, né? Entre muitos outros, tem o Hendrickson, tem Breda, mais atuais ainda, né, a gente pode citar ali Robert Kaplan, né, Kaplan, que é o desenvolvedor do Balanced Scorecard, né, entre outros vários nomes importantes da contabilidade americana, tá? Esses dois, claro, pegam aquele período de surgimento da escola, mas outros muitos nomes importantes vêm sendo citados no decorrer dos séculos XIX, final 19, né, 20 e também século 21. Durante o século XX também houve a escola alemã ou escola reditualista, né, desenvolvida aí pelo Sr. Eugen Schmalenbach. O que ele trazia de resultado ali? O que ele trazia de inovação? Ele entendia que o resultado, chamado de rédito, sem a letra C mesmo, rédito, era como formador do balanço e não o contrário, ou seja, o rédito, o resultado, aquilo que a gente obteria na demonstração de resultado de exercício hoje, por exemplo, é ele quem influencia o balanço e não o contrário. E de fato, muito do que ele ensina é aplicado hoje também, né? E ele introduz ali conceitos que também nós utilizamos até hoje do balanço estático e balanço dinâmico. O estático seria o balanço patrimonial e o relatório dinâmico, a demonstração de resultado do exercício, relatório que assim nós chamamos ele hoje, né?
entre outros importantes conceitos desenvolvidos pela escola reditualista, né? A escola do rédito, que buscava ali o resultado, o lucro, portanto, analisar o lucro, né, como o item mais importante para as organizações, né? Aqui o Eugen Tchemalenbach em sua foto. Outro importante autor aí também citado foi o Fritz Smith, que desenvolveu aí a chamada teoria orgânica da escola reditualista, tá? Portanto, também uma escola mais moderna que teve muitos dos seus conceitos absorvidos ali pelo patrimonialismo e aplicados até os dias de hoje, né? E a escola haciendalista ou haciendal, da economia haciendal, tá? Também já do século XX, 1920 a 22, seu grande desenvolvimento, fala das haciendas, né? Ou seja, as empresas que seriam objeto de estudo e não necessariamente o patrimônio, né? Não entende a contabilidade como uma ciência, e sim como uma ramificação da economia e da administração, portanto, né? Então a escola haciendalista classifica a contabilidade num patamar diferente, tá? Até muito por isso vem essa última observação aqui embaixo, que não é tida como uma escola de pensamento contábil por muitos pesquisadores, mas tem assim as suas importantes contribuições, inclusive por destacar também a valorização do resultado do rédito na contabilidade, né? E de novo mostrar essa unificação de trabalhos com economia e administração. No caso da escola haciendalista, ela diminuía a contabilidade, né? Ela entendia como uma ramificação da economia e não como uma ciência que tem que trabalhar junto com as demais, que é o que prevalece até hoje, tá? Escola haciendalista, tá? Até aproveitando esse termo aqui, uma curiosidade, tá? Por que nós temos ministérios da fazenda, secretarias de fazenda nos estados e nos municípios brasileiros, tá? Por causa desse termo aí, hacienda, tá? Ele é um termo italiano, portanto, né? E que no Brasil, numa das muitas convenções de contabilidade no início do século XX, foi o termo escolhido para fazer referência ao órgão que comandaria a gestão das finanças públicas, tá? Por isso, então, e adaptando o termo, claro, né, de hacienda, o termo foi adaptado para fazenda, tá? Coisas da época, né, do século XX. Adaptou-se o termo hacienda para fazenda e por isso que nós temos hoje Ministério da Fazenda no âmbito federal e secretarias de fazenda em muitos estados e municípios. Tá? O termo fazenda, portanto, aplicado nesses casos, né, de controle do aspecto financeiro público, vem do termo hacienda, exatamente desse termo desenvolvido por essa escola de pensamento aqui, ou não, né, apenas uma fase ali de pensamento, depende aí da linha teórica que você preferir interpretar para ela aqui, tá? Principal nome dela, sem dúvida nenhuma, Dino Zappa, né, o chamado Il Maestro aí, foi importante ali, também mais um importante contador na Itália, né, grande pensador aí, e que entendia essa questão da economia haciendal, né. E o patrimonialismo, que também é a ideia vigente nos dias de hoje. Tudo que a gente faz em contabilidade pega aspectos da escola americana e do patrimonialismo, sem dúvida nenhuma, tá? Surgiu aí em 1926, também início do século XX, né? Pela obra de Vincenzo Masi, né? Ragionera Generale, né? Ele que define o conceito de que o patrimônio é o objeto de estudo da contabilidade. Perfeito, a primeira definição que nós temos nesse sentido vem aí da obra do Masi, que é o conceito que nós temos até hoje, nosso objeto de estudo é o patrimônio. Não deixou de lado a questão da teoria dinâmica e teoria estática, né, aquela que vem ali de escolas anteriores, né, a estática representada no balanço patrimonial, no equilíbrio entre as forças de origem e aplicação de recurso, e a dinâmica na obtenção do rédito, no resultado mesmo, né, que a gente obtém lá lucro ou prejuízo através da demonstração do resultado do exercício, e eles integrados revelam aí a dinâmica patrimonial, né, o resultado patrimonial, portanto, né? Portanto, aí a questão dinâmica integra a questão estática, né? Então, o lucro, o resultado, integra também o patrimônio, né? Vem da teoria aí do Masi. E desenvolveu vários aspectos com relação à informação contábil, né? Do uso gerencial mesmo, né? Começa ali muito no pensamento
desta obra aqui, tá? Aí a foto do Vincenzo Masi, né? Autor aí de diversas obras, né? La Ragionera. Tem um nome bem grande o livro dele aí, não vou arriscar ler esse livro em italiano. E na sequência aí cito alguns outros importantes autores modernos que também absorvem a ideia patrimonialista e em muitos momentos da escola americana, né? Como Robert Kaplan, professor Antônio Lopes de Sá, Carl Schwab, Baruch Levy e outros que não estão citados aqui, né? O Edvinson Malone e vários outros que vêm aí no final, desde o final do século XX, durante o século XXI, tratando do desenvolvimento dos aspectos científicos da contabilidade, tá? E o neopatrimonialismo também existe, né? Do patrimonialismo para o neopatrimonialismo, que começou a ser discutido aí também no século XX, entre Vincenzo Masi e o professor Antônio Lopes de Sá, né? Que trata muito ali do estudo do conhecimento das causas e dos acontecimentos, né? Ou seja, ele entende que a contabilidade, do ponto de vista gerencial, tem que analisar fatos e subsidiar modelos, ou seja, você tem que entender o que está fazendo, não é só produzir a informação, né? Mas entender o que está sendo feito ali e a partir do que você entende, do que você verifica ali, produzir modelos, produzir respostas gerenciais, portanto, tá? E até aqui então a gente viu um pouquinho das escolas da contabilidade, escolas do pensamento contábil, né? Vimos que muitas delas ali eram, inclusive, conviveram de forma simultânea, né? E uma influenciando a outra até chegar no que nós temos hoje de teoria contábil. E agora a gente segue um pouco aí com um pouco de histórico da contabilidade no Brasil, tá? Que começa a ser descrita a partir de 1549, tá claro, durante a fase de descobrimento já existiam controles contábeis pelo reino português, sem dúvida nenhuma, e que influenciaram os resultados até chegar no Brasil, mas já considerando o estabelecimento aí dos portugueses por aqui, ou por cá, temos aí 1549 como uma das datas a ser lembrada, né, quando Gaspar Lamego é o contador geral responsável pelos controles de armazéns fandegários, né, então ele com certeza controlou muito dos estoques e dos valores movimentados nas explorações feitas pelo reinado português no Brasil, né? Entre 1808 e 1809, já saltamos aqui 3 séculos, praticamente, quase 3 séculos, ocorre a primeira referência oficial de escrituração contábil no Brasil, tá? Feita por Dom João VI. Ele determina que no Brasil faça-se o quê? Surgem as primeiras escolas do comércio e que elas devem ensinar a técnica contábil das partidas dobradas, tá? Isso foi determinado por lei pelo Dom João VI. O Brasil terá escolas de ensinamento de técnica contábil ensinando as partidas dobradas. Inclusive ele cita nesse texto aí que elas são consolidadas já como melhor técnica de registros comerciais, né? E vemos aqui também que o senhor José Antônio Lisboa, chamado de Visconde de Cairu, né, tinha esse título, foi o primeiro professor de contabilidade no Brasil, ali no ano de 1809. 1833, outro importante professor, o senhor Estevão Rafael de Carvalho, publica nosso primeiro livro em território nacional, né? O livro chamado de, olha só que nome interessante, A Metafísica da Contabilidade Comercial, 1833, autor Estevão Rafael de Carvalho, tá? Em 1846 e 1850 entramos numa fase ali de algumas regulamentações, né? Surge ali o procedimento para aulas de comércio e uniformização da escrituração contábil para as empresas através do Código Comercial da época, né, de 1850. Avançando aí do século XIX até o século XX, nós temos aí o surgimento de escolas de ensino da contabilidade, né? Entre 1869 e 70, né, o reconhecimento da Associação dos Guarda-Livros também, né, que era o nome da profissão da época, né, chamados de guarda-livros. 1884,
polonês Stanisław Kruzinski ensina lá na cidade de começa a ensinar lá na contabilidade, lá na cidade de São Carlos, né? Ele ensina contabilidade ali. E São Carlos está na vanguarda, né? Olha isso aí, em 1892 a cidade passa a adotar a contabilidade logismográfica como sua contabilidade pública, tá? Então, São Carlos ali é a cidade precursora do modelo de contabilidade pública que temos hoje no Brasil. Final do século XIX, Escola Politécnica do Rio de Janeiro passa a oferecer a disciplina de Direito Administrativo e Contabilidade. E já iniciando o século XX, 1902, surge a Escola Prática de Comércio, hoje conhecida como Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, lá em São Paulo, né? 16 a 37, várias associações e realizações de congressos nacionais de contabilidade, tá? Inclusive foi entre esses anos aqui que surge aquele congresso que eu comentei, que traz o nome Hacienda para a Fazenda no Brasil, né? E ainda aí no século XX, na segunda metade em diante, uma fase ali com bastante força de regulamentação, né, e desenvolvimento de legislações tributárias. 1946, Decreto 9.295, o decreto que cria a profissão contábil. 1964, Lei 4.320, a Lei da Contabilidade Pública, né, que vem, inclusive, durante o século XX acompanhou outros desenvolvimentos também, né, que a gente está só citando os pontos principais. 1976, a Lei 6.404, que também começou a sofrer diversas mudanças no decorrer do século XXI para buscar a harmonização internacional da contabilidade, que é o grande momento que a gente vive hoje nesse século XXI, né? A gente está bem atrasado nesse sentido, inclusive, né? O mundo começou a discutir harmonização internacional nos anos 60, no Brasil só do século XX, o Brasil apenas durante o século XXI, com o surgimento ali do CPC, das normas internacionais, né, começamos a buscar esse processo de harmonização, tá? E pessoal, esse vídeo segue até aqui, né? Aqui a gente deu uma visualização geral de diversos aspectos, tá? Eu vou voltar daqui a alguns instantes, portanto, vou interromper a gravação e voltar, vocês vão ter sentimento nenhum no vídeo, para falar da atividade 1, ok? Então, só um instantezinho, vou dar uma pausa aqui e já volto. Então, pessoal, mais uma vez de volta aqui agora para falar um pouquinho então da atividade 1, né? Atividade 1 que vai tratar um pouquinho desses aspectos da história da contabilidade, tá? Vou maximizar aqui a tela um pouco mais, diminuir a minha participação no vídeo, para que possamos focar mais na atividade, tá? Então, do que trata a atividade número 1 da disciplina. Opa, só fechar aqui. Ok. Do que trata a atividade 1 da disciplina de teoria da contabilidade? Bom, aqui nós temos as instruções gerais, né, o período em que a atividade está aberta, portanto dentro do mês de março, né? Contará 4 pontos para a atividade P1. Lembrando aí que outros 2 pontos estarão lá no questionário, né, liberado nas plataformas interativas de todos vocês. O questionário somará mais 2 pontos para P1. E o que nós temos aqui na atividade? A atividade consiste em, considerando as várias informações históricas obtidas no vídeo complementar disponibilizado, esse que vocês assistiram, eleja 2 importantes momentos da história e redige uma resenha sobre estes fatos ou personalidades. Então você vai escolher aí 2 momentos da história. Por exemplo, eu quero falar de pré-história e quero falar lá do Benedict Kotruyev. Beleza, 2 pontos importantes na história da contabilidade. Não, quero pegar algo mais moderno. Então quero estudar, talvez, escrever sobre a harmonização internacional no Brasil, que vem ocorrendo no século XXI. E talvez um outro ponto mais importante, como a Lei 6.404, tá? Quando ela surgiu lá atrás. Aqui 2 exemplos aleatórios, tá? Então você escolhe 2 temas e faz uma resenha sobre os mesmos, tá? Parte 1 de um ponto, parte 2 do outro item que você escolheu como característica aqui, tá?
A escolha dos fatos ou personalidades é livre, como eu acabei de exemplificar, tá? Você pode pegar ou duas personalidades, ou dois fatos, dois momentos históricos próximos, ou até mais distantes um do outro. É mais interessante até, como ocorre na sugestão aqui, né? Como observado no vídeo, a história é muito ampla, muitos momentos, e sugere-se, embora não seja obrigatório, que eleja dois momentos distintos para o trabalho. Então, por exemplo, como eu citei aqui, um momento na pré-história, outro momento ali na Idade Antiga, um momento na atualidade, outro ali em alguma fase de desenvolvimento histórico, tá? Mas não é obrigatório. Se você quiser pegar dois temas mais ou menos no mesmo período histórico e conseguir desenvolvê-los muito bem, tá ok. A pesquisa é livre nesse sentido, tá? E aqui algumas sugestões para pesquisa, claro, apenas sugestões, você pode fugir desses temas, que é a contabilidade na pré-história, né? Citações de passagens bíblicas e outros livros históricos que se referem à contabilidade. Tem bastante passagem bíblica lá, né? Inclusive São Mateus, né, o primeiro entre os evangelistas, que aparecem na ordem de disponibilidade do livro no Novo Testamento, é o patrono da profissão, né? Ele era tido como contador, portanto, né? Entre outras passagens, no livro de Jó, há contagem de patrimônio, entre várias outras situações ali, né? Outros momentos históricos podem ser citados também, né? Técnicas de escrituração, escolas do pensamento contábil, você pode escolher algumas delas ali e citar, né? A história mais contemporânea ou a história no Brasil, né, como um todo, né? Várias sugestões aqui elencadas, né? Personalidades do passado, personalidades contemporâneas. Aqui eu citei aqui o Frank Wilson. Frank Wilson é o versus Al Capone, inclusive, está citado aqui, tá? O Wilson tem inclusive um filme sobre ele, né? O filme The Undercover Man. A gente até encontra ele gratuito na internet, mas sem legendas, né? Somente no áudio original em inglês. O Frank Wilson foi o cara que idealizou o procedimento de captura do Al Capone, tá? Mas e o Elliot Ness? Elliot Ness era agente de campo. Quem mandava mesmo era o Frank Wilson. E o Wilson que desenvolve ali todo o procedimento de auditoria contábil para prender Al Capone. Al Capone que por sinal também era contador, né? Ele começa a sua carreira como contador do sindicato, né? Da máfia italiana. Robert Kaplan, né? O desenvolvedor ali do balança de scorecard, do método de custeio ABC, né? Professor de Harvard, entre muitos outros nomes que você poderia citar aqui em situações mais contemporâneas, tá? Então o tema é livre. Você escolhe aí 2 pontos para desenvolver esse trabalho. O trabalho inteiro, tá? O trabalho inteiro. Pode ter ali no mínimo uma página completa do Word. Então, metade do trabalho, por exemplo, você desenvolve uma resenha sobre um aspecto histórico. A outra metade outra, uma página para cada aspecto, enfim. No mínimo, o trabalho todo aí, uma lauda, né, no padrão do Word. E você pode pesquisar as fontes que melhor lhe interessarem, tá? No YouTube mesmo tem alguns vídeos ali bastante interessantes sobre desenvolvimento da história da contabilidade, né? Seria uma fonte online, portanto. Tem vídeo que fala do desenvolvimento do débito e crédito, tem vídeo em outras línguas muito interessantes. Claro, aí você pode, se tiver alguma dificuldade, buscar as legendas do próprio YouTube, né, para te ajudar. Fontes impressas, né, alguns livros ou outras revistas científicas, qualquer informação que traga aí aspectos do desenvolvimento da história da contabilidade poderão ser consultados aqui, tá? Então, é isso, gente. Esse é o trabalho número 1, a atividade número 1 da nossa disciplina. Boa pesquisa. Estou aí à disposição de vocês, se não tiverem qualquer dúvida durante esse mês de trabalho no desenvolvimento dessas pesquisas, só nos consultar, só nos chamar. Então, boa sorte, bom trabalho. E até aí algum próximo encontro.